Olá, igreja, tudo bem? Deus abençoe você. Estamos aqui por mais um período especial, gravando online, para que essa mensagem chegue até você. Igreja do Senhor Jesus, povo santo, povo lindo, santo que foi separado desse mundo. E santo ainda porque Deus vai tirando todos os carrapichos da nossa vida, né? Vai nos aperfeiçoando, vai nos tornando a imagem de Jesus. Que Deus possa te abençoar por meio dessa mensagem e que a gente possa cumprir esse papel aqui direitinho, trazendo aquela mensagem que Deus colocou no nosso coração para abençoar a tua vida. Que Deus possa falar contigo tremendamente. Antes, porém, eu queria rapidamente orar. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que essa mensagem seja cumpridora da sua vontade para os ouvintes dela. Em nome de Jesus, leva-nos, Senhor, a viver de acordo com o teu propósito, como o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus, seja exaltado. Para a glória do teu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Muito bem, estamos aqui então com um tema muito especial. E esse tema ele é baseado em algo que é real, é quase surreal, olhando na Bíblia, mas ele existe e nós chamamos de a hora da virada. Esse tema é baseado em algo muito tremendo. Eu quero começar lendo algo que eu escrevi aqui. A Bíblia nos ensina que o pecado afetou o quê? O relacionamento entre Deus e o homem, drasticamente, gerando o quê? Morte, separação e, consequentemente, destruição. Esse ato ele é conhecido como a desobediência, esse pecado, basicamente dizendo, né? Ele é conhecido como desobediência. Isto gerou a queda do homem, devido a ele ter feito exatamente aquilo que Deus falou para que ele não fizesse. É assim que as coisas acontecem, né? Muitas vezes nós fazemos exatamente aquilo que Deus não quer e nós colhemos consequências disso no dia a dia. Também causou um enorme agravo no coração de Deus. Eu entendo dessa forma, porque o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou a imagem e semelhança dele. Nós fomos criados, nós, seres humanos, para dar glórias a Deus, para gerar prazer a Ele. Isso foi um agravo que nós, por causa do pecado, a raça humana causou no coração de Deus. É interessante, né? Eu quero dizer como esse homem fez em outras palavras, né? O homem foi criado por Deus para gerar prazer a Ele, ou seja, fazer a vontade de seu Criador. Mas este homem se deixou influenciar por Satanás, representado pela serpente, lá no Éden. A influência do maligno, a influência do mal, levou Eva a não crer, a ceder e a executar o ato de desobediência a Deus, comendo do fruto proibido que ela também pegou e deu ao seu marido. Essas passagens, a passagem que fala sobre isso, está em Gênesis capítulo 2, 3... e também em Romanos. Eu vou ler apenas duas para não ficar muito longa. Gênesis capítulo 2, do 16 até o 17, fala sobre exatamente esse comando de Deus. Vamos ler? Gênesis 12, 16 a 17. Diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Interessante isso, né? Romanos capítulo 5 e versículo 12, diz assim: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Nessa introdução, o que a gente está identificando? Deus criou o homem perfeito, colocou ele no jardim, criou também uma ajudadora, deu a ele uma ajudadora, está falando de Adão e de Eva,
E na criação ali está o princípio de todas as coisas. Eu não consigo ver diferente. Para mim, todo o ensinamento bíblico, ele parte, principalmente quando a gente está pregando o Evangelho, é uma das áreas que eu amo muito fazer, tem sido a marca do meu ministério, a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. E eu não tenho como ver as consequências, os desdobramentos desse ato pecaminoso do homem, por todo esse tempo, até os dias de hoje, até a consumação desse século. Você vê que, então, o homem foi criado para gerar prazer a Deus. Consequentemente, não deu ouvido a um mandamento do Senhor, uma voz, a algo que Deus determinou para que não fizesse. O nome disso foi o quê? A transgressão. Quando o homem peca, quando o homem erra, ele transgride a lei de Deus. Então, por causa disso, o homem foi sentenciado à morte, porque o próprio Deus falou, no dia que você comer, se você comer, certamente morrerás. E é por isso que eu e você temos morte física, não somente essa, mas a morte espiritual. Essa é a mais dura, né? Porque é considerada a segunda morte. Então eu queria, com base nisso, falar do desdobramento, desse amor de Deus por nós, por tudo que Ele criou, por tudo que Ele fez, principalmente pelo homem. Então Ele envia Jesus, no seu tempo, para que a obra do pecado, a obra do inferno, na vida do ser humano, pudesse ser extirpada. E nesse desdobramento, eu escrevo assim: Deus se manifesta então em carne por meio de Cristo Jesus, anula a maldição do pecado do homem lá na cruz, e agora vive no pecador redimido por meio do Espírito Santo. Olha que interessante. O cristão, então, nós, os que cremos no Senhor Jesus, que fomos salvos por Ele, nos tornamos, então, um pecador salvo por causa da obra do Senhor lá na cruz. O cristão tem, então, a vida do Filho de Deus por meio da fé, que é revelada nas Escrituras. Portanto, todo aquele que crê em Jesus Cristo vive por causa de quê? Da obediência de Cristo. Então, eu chamo a atenção aqui agora nessa mensagem para que nós tivéssemos acesso a essa nova vida, para que nós tivéssemos acesso ao perdão dos nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso ao relacionamento novamente com Deus, foi necessário que Ele mesmo fizesse carne, habitasse entre nós e fosse lá na cruz pagar o preço que o homem nunca conseguiria pagar, por meio da sua obediência. Então, eu quero ler algumas passagens para frisar esse tema da obediência agora, nesta mensagem. Eu quero pontuar esse tema, obediência. Vamos ver o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5. A passagem é muito importante, do 17 até o 21, mas eu quero ler, do 12 até o 21, mas eu quero ler apenas do 17 ao 19. Vamos ler comigo? Eu estou usando a nova versão internacional. Tá legal? Facilita um pouco a compreensão das pessoas. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, estamos falando aqui de Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, reinarão em vida e por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, um único ato de justiça, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, ou seja, toda a descendência a partir de Adão e Eva tornaram-se pecadores.
nós, como seres humanos, herdamos esse pecado daquele casal, Adão e Eva. Essa é a realidade. Continuando aqui a leitura, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. O que eu li aqui nessa passagem? Por meio da desobediência de um homem, o pecado entrou. Por meio da obediência de um único homem, o pecado saiu, ou seja, perdeu o seu domínio, perdeu o seu poder sobre o homem. Ou seja, que homem é esse? Todos aqueles que creem em Jesus, que creram, que creem e que crerão em Cristo Jesus. E esta obediência foi feita pelo próprio Deus, o Deus Filho. Ele se manifestou em carne, Cristo Jesus veio e obedientemente foi lá na cruz, cumprindo, se sujeitou. Vamos ler uma passagem muito importante que fala sobre isso já. Então eu posso, baseado nisso, entender que a vontade de Deus é que o homem seja também obediente. Assim como Jesus o foi. Por quê? Porque essa sempre foi a vontade de Deus. Deixa eu falar um pouquinho aqui, porque eu estou lendo meu script para eu ganhar tempo. A vontade de Deus sempre foi que o homem fizesse a vontade dele. Essa coisa de desobediência foi porque o homem não ouviu o que Deus havia falado. Ouviu. Cedeu ao apetite, aos olhos, a algo que chamou sua atenção. Não ouvindo o que Deus tinha falado. Foi influenciado pelo mal. Então a vontade de Deus sempre foi essa, que o homem fosse sempre amigo, gerador de prazer ao seu Criador. A vontade de Deus sempre foi essa. Não tem algo diferente disso. Mas tamanho esse amor de Deus pelo que Ele criou, e os únicos que Ele criou a sua imagem e semelhança, fomos nós, seres humanos. Para que isso pudesse, para uma questão futura, mas que a gente já começa a viver agora, foi necessário que Cristo viesse padecer para nos trazer de volta a um relacionamento puro, por meio de que agora? Da fé. Ou seja, a fé que crê, a fé que leva as coisas a sério, a fé que realmente produz aquilo que Deus quer. Vida. Então, a fé que nós temos hoje, por meio de Cristo, ou seja, a fé que Deus nos dá e que nós temos acesso a essa vida, essa dádiva de Deus, ela vai produzir frutos que vão gerar prazer a Deus. É interessante isso. Vamos ver aqui o que Paulo diz em Filipenses, nessa questão da vontade de Deus para nós. Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Ele não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, ainda que sendo Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha, e sendo encontrado na forma humana, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo. E aí o complemento dessa passagem. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então a vontade de Deus, eu quero voltar, sempre foi essa, que o homem ouvisse sua voz e desse a resposta que ele quisesse. Em outras palavras, palavra desobediência nunca foi para nós. Essa desobediência não fazia parte, não foi projeto de Deus para mim e para você, não foi projeto de Deus para Adão e para Eva, não foi projeto de Deus para a humanidade. Então, para que isso pudesse ter sido, ou seja, ser extirpado da raça humana, foi necessário que Deus enviasse seu próprio Filho.
Vamos ver o ensinamento de Jesus quando ele fala sobre obediência. Olha só o ensinamento dele, quando ele está lidando com os seus discípulos. Vamos ver essa passagem. Evangelho de João, capítulo 14, do 21 ao 24. Olha só o que ele diz. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Olha como ele enfatiza o amor. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, mas não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que, olha interessante, né? Faremos nele morada. O Espírito Santo está na vida daquele que crê em Jesus e que agora vive pela fé e vive para fazer a vontade de Deus. Olha o último versículo. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo são minhas, são de meu Pai que me enviou. Meu Deus, essa passagem é tremenda. Está dizendo aqui tudo isso que a gente está falando. Se você aí do outro lado diz, eu amo o Senhor, eu te amo, Deus. Então, quando você canta louvores, quando você está dirigindo, está adorando o Senhor, você diz, eu te amo, olha, fica ligado, porque quando você diz, eu te amo, você deve também dizer, eu te obedeço, eu faço a sua vontade, eu quero fazer o que o Senhor quer, eu quero gerar prazer em ti. Essa aqui, deve ser a vontade. Quando eu falo, Deus, eu te amo, misericórdia, tem que saber realmente, Deus, eu te amo, eu busco fazer a tua vontade, ainda que nós falhemos. Ele sabe o desejo, a intenção dos nossos corações. Igreja, guarda isso. Ele já conhece a gente, apesar das nossas limitações. Mas o propósito sempre vai ser esse. Nós fomos criados em Cristo para o louvor da glória de Deus. Efésios capítulo 1. Para que nós pudéssemos gerar nele prazer, para o louvor da sua graça. Não tem outra maneira. Se antes nós lemos que devemos andar como ele andou, fazer como ele fez, ou seja, praticar as obras que ele fez, significa que nós temos que ser em atitudes. Não podemos ter várias atitudes, principalmente atitudes que não agradam a Deus, que não têm nada a ver com a vontade de Deus. Por isso que muitas vezes nós estamos colhendo consequências, talvez por ignorância. Mas se você não conhecia isso, hoje Deus está falando com você. Igreja, está falando contigo. Em nome de Jesus. Vamos caminhar mais um pouquinho? Eu escrevo aqui ainda, né? O crente se torna uma nova criatura, um novo ser, pela fé em Cristo Jesus. Isso é um fato. E a obediência é o quê? É uma consequência natural dessa nova vida em Cristo. Por quê? Porque Cristo era obediente. Se a gente tem a vida de Cristo em nós, nós também vamos ter esse mesmo modus operandi em nós, essa mesma maneira de agir. Por quê? Porque está em nós o Espírito Santo, que vai nos conduzir, sempre vai nos alertar, vai nos enviar a palavra, vai nos enviar a mensagem, vai nos dar um alerta, e no final, quem tem que agir somos nós. Então é muito fácil dar ao Espírito Santo, ele mesmo faz. Não é bem assim. Ele te influencia, ele te guia, mas no final, somos nós que temos que executar. Interessante isso, né? Eu vejo isso aqui muito profundo. É simples, mas é profundo. Quando você canta, eu te amo, Senhor, guarda isso. Eu te obedeço, Senhor. Eu faço o que tu queres. É muito sério. Aleluia! Interessante, né? O homem é salvo pela fé e obedece pela fé. Se ele é salvo pela fé, ele caminha pela fé. Ele não caminha pelo que ele vê, pela sua razão, mas sim ele caminha pelo que ele crê, que é revelado nas Escrituras. Portanto, tudo na nossa vida é pela fé. E se nós hoje somos convidados por Deus a obedecer, é porque essa obediência é baseada em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com a lei. Se fizer, vou fazer. Não, tem a ver o seguinte, o que Deus
fez através de Cristo Jesus, e a gente teve acesso, e ele falou para nós fazermos, nós vamos fazer da mesma forma. Então entenda isso. Essa fé é baseada em Cristo. Essa obediência é baseada em Cristo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos é por causa de Cristo. Então, sem fé, a gente nunca vai conseguir agradar a Deus. E agradar a Deus é fazer aquilo que Ele quer. Caminham juntos, em nome de Jesus. Interessante. Vamos ver o que Paulo escreve aqui aos Romanos, no capítulo 16. Essa passagem é muito interessante. O versículo 25 ao 27, eu também queria explorar um pouquinho isso com vocês. Vamos ler? Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas que agora é revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele, e a obedecer-lhe. Crer é igual a obedecer. Caminham juntas. Você não pode dizer que crê e não obedece a Deus. Essa passagem aqui deixa muito claro isso. Ao único, obedecer a quem? Ao único Deus, sábio, seja dada glória para todo sempre. Por quem? Por meio de Jesus Cristo. Amém. Isso aqui é o finalmente do capítulo 16 de Paulo, da carta aos Romanos. Uma carta tremenda que eu sugiro que você leia pacientemente. Você vai aprender muito. Eu já estou concluindo. Eu chego a essa conclusão que é o tema dessa mensagem. O crente, mais uma vez eu vou repetir isso para você, o crente é salvo pela fé em Cristo Jesus. A obediência é consequência natural da nova vida em Cristo. O Espírito Santo sempre, o Espírito que habita em nós, sempre conduzirá o crente no caminho da obediência a Deus. Sempre. Nunca o Espírito Santo vai fazer algo que é contrário à vontade de Deus. Principalmente o que é contrário às Escrituras, à Bíblia Sagrada. Nunca, se você for impulsionado a fazer algo que não está aqui, não é o Espírito Santo. Eu sinto muito. É outra coisa, é uma outra influência. Então fique atento, é necessário que você conheça a vontade de Deus. É necessário que nós conheçamos a vontade de Deus para que a gente possa executá-la. Ou seja, executar, fazer exatamente o que Deus quer. Eu já estou concluindo então. E eu escrevi aqui que eu cotei de alguém, né? A eterna inteligência e bom senso de Deus estão escritos em seu livro. Olha só, a eterna inteligência e bom senso. Deus é inteligente, sabe, e tem bom senso. Ele sabe o que faz. Ele sabe exatamente o que Ele pede a gente para fazer. Essas coisas estão escritas, estão aqui, na sua palavra. E eu acrescento aqui, não é a razão do homem que fará a diferença na vida dele, mas sim a razão de Deus. A razão de Deus o quê? É o pensamento de Deus. Não é o que o homem pensa que vai trazer benefícios ao homem, mas sim o que Deus pensa para ele, a respeito dele e para ele. Essa sim é o nosso foco, esse é o nosso alvo. Quando nós somos ensinados para que nós sejamos feitos como Cristo, ou seja, para que a gente possa ter a mente de Cristo, é importante entender que a mente de Cristo, ela vem por meio da leitura da sua palavra, não está fora da sua palavra. Então, a mente de Cristo não é algo que Deus vai fazer assim,
e pronto, você tem, não. A mente de Cristo, ele te dá o Espírito Santo quando você realmente crê, você recebe o Espírito Santo e depois ele vai te alimentando, você então faz parte do corpo de Cristo, você é agora participante do reino de Deus, de verdade, desse reino maravilhoso, reino de paz, vida e amor, e é por meio da mensagem bíblica você é transformado à imagem de Cristo Jesus. Isso aí é o nosso objetivo. Glória a Deus. Eu chego, porém, nessa chamada que é o tema. A hora da vingança, então, é essa. Se você está ouvindo essa mensagem e algo falou com você, algo tocou no seu coração, isso é algo, é o Espírito Santo de Deus, o Espírito da mensagem, tocou em você, essa é a hora da vingança. Como eu traduzo essa chamada, a hora da vingança? Essa aqui. A Bíblia nos dá vários versículos que nos mostram que a vingança sempre será de Deus. E eu tenho aqui, eu não vou passar para vocês aí, mas eu tenho vários, Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, eu tenho aqui Romanos 12, 19, eu tenho Hebreus 10, 30, eu vou ler somente um. Lá em Deuteronômio, lá no livro da lei, diz assim, a mim pertence a vingança e a retribuição. E aqui em Hebreus diz assim, pois conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Mas eu encontrei um respaldo na Bíblia, que permite, o único respaldo que eu encontro na Bíblia, que nos permite vingar. Deus nos dá essa oportunidade. E eu chamo essa mensagem, então, da hora da vingança. Vamos ler comigo, por favor. Olha só. 2 Coríntios. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, do versículo 3, ele tá exortando, tá legal, aquela igreja de Corinto, mas do versículo 3 ao 6, eu pego esse ensinamento e no 6 você vai ver exatamente a palavra. Vamos ler juntos. 2 Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 6, diz assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o quê? Contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Para por aqui. O que eu aprendo aqui é exatamente aquilo que aconteceu lá no Éden, quando Satanás, por meio da serpente, se levanta contra o conhecimento de Deus e começa a dizer para a mulher, lá em Gênesis capítulo 3, de 1 a 7, você vê, ele disse que se você comer do fruto, você vai se tornar igual a um de nós. Quem disse isso? Olha só como Satanás levanta dúvida no homem, leva pressão no pensamento, nas emoções, para exatamente desconhecer a vontade de Deus. É isso, eu vejo isso nesses versículos aqui, está muito claro. Vou repetir mais uma vez antes de ler o último. Vamos ler o 3 de novo. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, porque são espirituais. Olha só, as armas com que as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo, esse pensamento, a obediência de Cristo, tal como Cristo é. E aí o versículo diz assim, o final, e estaremos prontos, o versículo 6, para punir, para vingar todo ato de desobediência, aquilo que aconteceu lá no Éden e vem acontecendo até os dias de hoje. Olha, prontos para punir, para vingar todo ato de desobediência, uma vez cumprida a obediência de vocês. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é muito de Deus.
Eu entendo que Deus nos dá a chance, por meio de Cristo Jesus, para levar os nossos pensamentos cativos à mesma obediência de Jesus, porque nós somos o quê? Templo do Espírito Santo, somos corpo de Cristo, pelo fato de sermos completamente agora linkados, ligados, reconectados com Ele, não há como nós vivemos se não fizermos a vontade de Deus, não atentando para isso. O nosso verdadeiro papel nessa caminhada aqui é para que a gente venha cumprir tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E a palavra punir aqui, nessa versão, em outra versão, está escrito exatamente vingar, vingança. A palavra em grego, ela diz assim, ekdekesai. Essa palavra tem um sentido mais profundo de vingar. É exatamente isso daqui. A maneira pela qual Deus nos autoriza a se vingar da desobediência que causou danos ao homem e ao próprio Deus, é sendo obediente assim como Jesus. E aí eu termino. Se o termo obedecer, que você ouviu dezenas de vezes aqui, obediência, obedecer, se isso te choca, se isso te leva a pensar que é como se você tivesse um cabresto, sendo algo completamente robotizado, você troca isso para simplesmente fazer a vontade de Deus. Porque, olha, se você e eu não fizermos a vontade de Deus, não tem sentido a gente viver com Ele. Porque para sempre nós vamos viver para fazer a vontade de Deus. A vida eterna vai ser uma vida de constante prazer e alegria a Deus. E a nós também. Eu finalizo assim, essa mensagem. Se te choca o termo obedecer, troca por fazer a vontade de Deus. Porque eu vejo muita gente exatamente tendo muita dificuldade nessa palavra obediência. Mas a gente não tem como fugir dessa. Foi por causa da não obediência que o pecado entrou na raça humana e gerou morte. Todo tipo de doença que você vê, todo tipo de tristeza, de derrota, você vê por causa do pecado, do estado da raça humana. E a vontade de Deus, quando criou a gente, sempre foi para que nós vivêssemos para sempre. Graças a Deus, graças a Ele, que Ele enviou Jesus para que nós pudéssemos nos tornar de volta para Ele. E eu finalizo essa mensagem orando por você, você que está aí do outro lado. Você tem vivido dias difíceis, tem tido muita dificuldade, tem se chocado muito com as coisas e não tem, de fato, descoberto a vontade de Deus. Eu queria te convidar a continuar ler a palavra de Deus. Se alguém te maltratou, perdoa, porque a vontade de Deus é perdoar. Se alguém te traiu, perdoa, porque a vontade de Deus é que você perdoe, você tire uma mochila, um peso das tuas costas. Que em nome de Jesus você possa cada vez mais conhecer a vontade de Deus. Muitos de nós erramos, pecamos por causa da ignorância, porque nós não conhecemos a vontade de Deus. Eu queria te convidar nesse momento, onde você está. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa linda mensagem, tão poderosa. Senhor, que revela exatamente a Tua vontade. Foi tão sério o que aconteceu lá atrás, mas o Senhor enviou Jesus Cristo para que nos tornássemos de volta para Ti. Nos voltássemos novamente para cumprir tudo aquilo que o Senhor preparou. E lá na vida eterna, com certeza, nós vamos viver para sempre, para a glória do Teu nome. Mas enquanto nós estamos aqui, ajuda a gente, Senhor. Mesmo que às vezes estejamos um pouquinho fora, Senhor, leva a gente, traz a gente de volta para o centro da Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, seja o Teu nome exaltado em nossas vidas, na Tua igreja, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus possa te abençoar tremendamente com essa mensagem e que você nunca mais seja o mesmo. Para a glória de Deus, que Deus te abençoe. Amém.